The FRA has already detected the systemic fraud. O mundo sempre foi movido por ilusões brilhantes, mas agora elas ganharam uma engenharia tão precisa que parecem verdade. O episódio 07, chamado Ouro dos Tolos, acompanha a descoberta de uma fraude sistêmica construída para seduzir com promessas de prosperidade ilimitada e cobrar, em silêncio, a renúncia da soberania digital de todos que aceitassem o brilho. A França percebe a armadilha antes que o primeiro contrato seja assinado. Nas salas de reunião onde o ar parece condicionado e a confiança parece comprada, executivos comemoram uma vitória aparente, certos de que o mercado já está sob controle. No entanto, a operação real acontece longe das vitrines, em corredores subterrâneos de dados, onde o código vivo expõe as falhas do sistema e revela que a estabilidade oferecida é apenas um cenário cuidadosamente montado. As operadoras infiltradas seguem cada fluxo financeiro como quem acompanha um rio contaminado até sua nascente. Elas descobrem que o ouro exibido em telas e campanhas não passa de ruído eletrônico com aparência de segurança. O crivo, agora operacional, rejeita moedas falsas e contratos vazios, deixando claro que aquilo que tenta ser vendido como proteção é, na verdade, uma forma refinada de dependência. Enquanto as corporações apostam em torres de vidro e algoritmos obsoletos para sustentar sua narrativa, as rachaduras começam a aparecer. Pequenos erros de sincronização, registros incompatíveis e movimentações ocultas expõem a fragilidade de um império que parecia intocável. A cada nova verificação, a ilusão perde força e a desilusão se transforma na arma mais perigosa contra os próprios criadores da fraude. O episódio desloca o conflito das ruas para os centros de dados de alta segurança, onde o poder tenta sobreviver por meio de controle, medo e promessa. Mas a vigilância constante da França revela que soberania não é um produto, nem pode ser negociada em balcões corporativos. Soberania se exerce, e a verdade continua sendo a única riqueza capaz de atravessar o colapso das máscaras. No fim, o ouro que eles usaram para seduzir as massas se revela apenas a armadilha que prepara a própria queda. O que parecia um triunfo dourado se desfaz diante da luz do crivo. E a temporada avança para seu penúltimo passo com uma certeza incômoda para os poderosos: quanto mais tentam comprar o tempo, mais rápido entregam sua ruína. A França operava em silêncio, como se respirasse numa frequência que os salões envidraçados jamais poderiam alcançar. Nos andares altos, executivos falavam de margens, bônus e previsões trimestrais. No subsolo, uma rede de técnicos, criptógrafos e vigilantes digitais tratava cada linha de código como uma peça de defesa contra a voragem da ganância. Lívia Kepler observava as telas sem piscar. Doutora em ciência de dados, ex-operadora de sistemas financeiros e, agora, a voz mais precisa da França, ela sabia que o colapso não viria com sirenes. Veria como uma lenta perda de consistência, um desencaixe entre o que se prometia e o que realmente sustentava as cidades. O chamado ouro dos tolos brilhava em anúncios, contratos e discursos, mas por trás do reflexo havia somente estruturas vazias. Na noite em que o episódio 07 começou, a tensão já havia tomado as metrópoles. Em avenidas cheias de painéis luminosos, as pessoas paravam sem razão aparente, como se sentissem o chão ceder sob os próprios pés. Mercados tremiam. Terminais travavam. Boatos se espalhavam mais rápido do que qualquer correção oficial. A população não sabia explicar, mas percebia que algo antigo estava se rompendo. A França não avançou como um exército invasor. Entrou em ação como guardiã de uma fronteira invisível. Se o sistema falhasse por completo, os responsáveis tentariam transformar a ruína em espetáculo e culpar a própria realidade.